Eu sou Carlos Cogo, sócio-diretor de consultoria da Cogo Inteligência em Agronegócio e vamos examinar hoje e analisar as tendências para o mercado de soja na temporada 24-25. No mapa vocês veem aí as áreas produtoras. Nessa temporada 24-25 temos um aumento na área plantada de soja nos Estados Unidos de 3,5%, aumento de área no Paraguai. Na Argentina, no Brasil, um aumento mais moderado, estamos estimando 1,5% de aumento de área. Safra global recorde de 429 milhões de toneladas. A produção nos Estados Unidos, que está iniciando agora nas próximas semanas a sua colheita, será recorde na temporada 24-25, como nós já havíamos antecipado para vocês nos vídeos anteriores, né? O clima favorável durante toda a temporada e a colheita de uma safra de soja recorde nos Estados Unidos, que acabou também pesando sobre os preços futuros. Olhando para o Brasil, da mesma forma, mesmo com um leve aumento de área e um laninha previsto, que deve ser de fraco a moderado, e não tem previsões de grandes prejuízos nas lavouras, nós estamos estimando também uma colheita recorde de 165 milhões de toneladas. Reparem que nos últimos 3 laninhas, na safra 2021, 21-22 e 22-23, em 2 desses fenômenos nós tivemos colheita recorde de soja no Brasil, e uma delas com quebra na safra do sul do país. Esse ano toda a projeção é apontando para uma colheita recorde aqui no Brasil. Considerando essa colheita recorde nos Estados Unidos, os aumentos de áreas na América do Sul e também a projeção de colheita recorde no Brasil, a projeção é de estoques finais de soja no mundo da ordem de 134 milhões de toneladas, os maiores estoques de soja reportados em toda a história. Mas o que de fato importa em termos de estoques é a relação entre o estoque global e a demanda. Então, nas colunas verdes, a gente vê exatamente essa relação e a projeção para a temporada 24-25 expõe aí um estoque elevado, uma relação de 33,3% de estoques sobre a demanda mundial projetada. Chegaremos então em agosto, setembro do ano que vem, com maior volume de estoques e também a maior relação entre estoque e consumo da história, igualando o recorde de 2019. Na linha vermelha, o preço médio da soja na Bolsa de Chicago em dólares por bushel. E a gente vê, né, anos em que os estoques estão caindo, estão em baixa, como foi durante 2011, 2012, 2013, os preços elevados. Depois os estoques subindo e os preços caindo. E estamos aí pelo 4º ano consecutivo com aumento de estoque global e pelo 4º ano consecutivo com os preços da soja sinalizando baixa na Bolsa de Chicago, como nós havíamos antecipado para vocês nos vídeos anteriores. Bolsa de Chicago, todos os futuros estão operando abaixo da média histórica dos últimos 10 anos, essa média de 11 dólares e 14 cents por bushel. E os futuros estão no curto prazo na casa de 9 dólares e 50, furando, né, aquele nível de suporte de 10 dólares por bushel, como a gente havia antecipado, né, preços aí devendo romper os 10, romperam, estão na casa de 9 dólares e 50, podem ainda recuar mais à medida que a colheita da safra americana entrar no mercado, e todos os contratos de 2025 e 2026 na casa entre 10 dólares e 10 dólares e 50 cents por bushel, bem abaixo da média histórica. Aí, então, explanando, né, de maneira muito clara que estamos no ciclo de baixa dos preços globais da soja. Uma boa notícia são os prêmios nos portos para 2025 estão sendo negociados atualmente, são prêmios positivos, ao contrário do que aconteceu em 2024 e 2023. A gente tem prêmios positivos para todos os embarques de soja, desde agora dessa entre-safra até todo o ano de 2025. Isso ameniza um pouco o efeito de baixa dos preços aqui no Brasil, em função dos preços
baixos futuros da soja na Bolsa de Chicago. Lembrando que o prêmio tende a oscilar sempre entre menos 10% do preço futuro em Chicago e mais 30%. Com os preços baixos da soja em Chicago, os prêmios sobem no Brasil para fazer aquele alinhamento do basis no Brasil em relação ao mercado internacional. Com isso, né, prêmios mais elevados que foi esse ano e com os preços futuros caindo, fazendo o exercício aqui do preço da soja, como seria hoje esse preço em Sorriso e Mato Grosso, que é o ponto mais distante do porto, portanto os preços mais baixos do Brasil, essa soja cairia para R$ 108,00 a saca de 60 quilos nos primeiros meses do ano que vem, voltando subindo até R$ 115, R$ 117,00 ao longo do próximo ano. Então, preços aí na faixa entre R$ 100 a R$ 115,00 a saca na próxima temporada, caso não haja nenhum fenômeno climático que interfira no volume produzido em nível global. Vamos lembrar o ciclo de preço das commodities agrícolas, da soja, para a gente entender quando vai se encerrar o período de ciclo de baixa da soja, né? Que ponto que nós estamos agora? Estamos ali no item laranja, né? Recuo de preço. O lilás mostra redução de margens, estamos com redução de margens. E agora vamos para a etapa de recuo das áreas plantadas, né? Que é natural num processo de ciclo de baixa de preço. Quem está se sentindo com maior prejuízo vai iniciar uma redução de área plantada até que os estoques voltem a cair. Lembrando que o ciclo ele pode ser rompido, ele pode ser quebrado por efeitos externos, pandemia, uma guerra, clima com quebra de safra. A eleição nos Estados Unidos, que vai vir por aí, né? Vamos lembrar, por exemplo, a pandemia, né? A pandemia causou alteração nos custos de produção, custos se elevaram, fretes marítimos elevados, o clima pode gerar uma quebra de safra, enxugar os estoques. Quando o Trump venceu na eleição passada, e que pode vencer novamente esse ano, criou lá uma guerra comercial com a China, e essa guerra comercial acabou desviando demanda para o Brasil, e os prêmios da soja nos portos brasileiros subiram para mais de $2 por bushel positivos. E isso levaria o preço da soja no Brasil a sair desse ciclo de baixa através do efeito da eleição nos Estados Unidos. Então tem muitos fatos exógenos que podem quebrar o nosso ciclo e antecipar o ciclo de baixa do preço da soja. A situação no Brasil. Médio norte de Mato Grosso, que é o ponto mais distante do porto, representado aqui por Sorriso, a margem de rentabilidade da soja é pequena, em torno de 5% apenas de margem líquida para a próxima safra. Os custos caíram um pouco esse ano, é verdade, e a margem, então, praticamente igual desse ano, uma margem bruta de 27%, margem líquida pequena, mas ela existe. O produtor brasileiro vai passar por esse ciclo de baixa, mantendo uma mínima rentabilidade. Agora vejam só o que acontece com o produtor dos Estados Unidos, também o segundo maior produtor mundial de soja. Estados Unidos estão indo para a segunda temporada com margem de lucro negativa, ou seja, $300 por hectare de margem negativa. E lá, ao contrário do Brasil, os produtores vão sim promover um corte na área plantada. Se o governo Trump for eleito, por exemplo, esse corte pode ser maior, à medida que a percepção do produtor americano é que haverá embates entre Estados Unidos e a China em troca de tarifas, de importação, etc. E isso reduziria a demanda por soja americana. E o produtor, sabendo disso, deve reduzir ainda mais a área plantada. Então tem coisa pela frente aí e vamos ficar de olho, né? Por lá deve começar a queda da área plantada com soja na temporada 25-26, cujos insumos eles começam a comprar agora em novembro e dezembro desse ano. E lá em fevereiro a gente já vai ter a primeira intenção de plantio de área plantada nos Estados Unidos na próxima temporada 25-26, já que a colheita lá já está próxima do início. E por fim, aqui para mostrar para vocês então, né, quem de fato promove o corte de área é quem está mais próximo da linha de prejuízo, né? Aqui então a linha vermelha é a média do preço futuro em Chicago para 2025, $10 com 12 bushel, a média 12,6 por bushel, que é a média dos vencimentos dos contratos de 2025. E o caso, por exemplo, da Argentina e Paraguai, eles estão bem abaixo disso, né? O break-even na Argentina, por exemplo, é um preço de $4,45 por bushel. Só a partir daí é que eles não têm margem de lucro, ou seja, ainda tem uma boa margem para a soja na Argentina, com o preço na casa dos $10 por bushel.
No sul do Brasil também nós estamos aí $1 abaixo do break-even point, né? E no Cerrado brasileiro, né, principalmente Mato Grosso, mais próximos da linha de custo, mas ainda com uma pequena margem de confortável aí, de fôlego, embora bem pequena. Já nos Estados Unidos, o proprietário de terra tem um break-even point de 9,84 cents por bushel, né? Muito próximo do preço, né? Próximo de não ter lucro. E o arrendatário de terra já está no prejuízo. E a maioria dos produtores americanos, em torno de 80%, são arrendatários de terra. E é por lá que começa a reversão do ciclo de baixa da soja no longo prazo. Ficamos por aqui. Aí estão nossos endereços, nosso WhatsApp, o portal da empresa, meu e-mail e a página do Instagram da empresa. Vai lá, curte a nossa página e acompanha o nosso trabalho por aqui. Um abraço a todos e até a próxima.